É Pois é. sua agora. Palco é seu. Ó, então, a gente estava falando do dia do rock, eu vou falar sobre um rock. Vou falar sobre, na verdade, a pedra mais famosa do mundo. Vou falar Qual é a sobre pedra mais famosa do mundo? a pedra mais famosa do mundo, não é Alcatraz. E nem o ator The Rock. A pedra mais famosa do mundo, ela é a pedra de Rosetta. Ela é um fragmento de rocha, né? Um fragmento de estela, que chama, na verdade, que é um monolito esculpido, tipo um totem ou uma lápide, para a gente fazer uma referência do que é uma estela, né? Ela é uma espécie de um granito que ele data aí de pelo menos 200 anos antes de Cristo, né? Essa rocha aí, ela é uma inscrição em 3 línguas diferentes, que foi achada numa expedição que o Napoleão estava fazendo pelo Egito, né? Então, ela é um monolito de, estou lendo aqui, 114 centímetros, né? 1,14 m por 72, com mais ou menos uns 760 quilos, e está gravado nessa pedra aí um decreto estabelecendo como que deveria ser o culto ao faraó Ptolemeu V, né? Que viveu aí há cerca de 200 anos antes de Cristo, né? A importância dessa rocha esculpida aí, que data aí de 1996 AC, antes de Cristo, é que essa deliberação que está escrita nela, ela está registrada em 3 idiomas diferentes, né? O que foi crucial para a compreensão moderna dos hieroglifos egípcios, né? Na parte superior, você vê aí que você tem duas figuras aí dessa rocha, né? Como ela tá, que está à direita ali nessa parte branca, né? Ela foi achada esse fragmento, e ali à esquerda como ela deveria ser, né? Então tá faltando esse pedação dela aí que ela deveria parecer essa lápide toda. Então a parte de cima você consegue distinguir bem as 3 camadas dela, né? A parte de cima tá bem demarcadinha ali, parece que tem até uma linha demarcando, e ela tem uma pontinha que parece uma barbatana de tubarão. Ali essa parte de cima está em hieróglifos do Egito Antigo, né? Está em egípcio antigo. E ali é onde falta a maior parte das inscrições. Está faltando umas 30 linhas ali para cima de inscrições. Mas, e na parte do meio, está escrito em demótico, que é uma variante do egípcio mais para frente, ali, um pouco mais tardio, né? E inferior está escrito em grego antigo, que são as 2 partes mais bem preservadas, a do meio e a inferior. O interessante é que essa pedra aí, ela, como é um decreto, isso daí era para ser colocado em vários templos, em vários locais públicos do Egito, falando exatamente o que estava sendo decretado ali. E tinha uma coisa a ver com as enchentes que tiveram no Egito, e que o faraó, que ele era aquela divindade, né, colocando já como uma divindade, era o responsável por alimentar num período onde o Egito ele ia prover, né, alimentos enquanto o Egito não se recuperasse dessa enchente que teve no Nilo, né? E falava também da maneira com que ele deveria ser saudado, como ele deveria ser cultuado, né? Então esse é o conteúdo desse texto. E isso era para ser colocado em vários lugares. E o grande barato é esse, né? Que você conseguia fazer, os estudos depois possibilitaram que você fizesse links entre os hieróglifos que existiam e o grego, que era uma língua mais comum, o próprio egípcio um pouquinho mais contemporâneo, né, um pouquinho mais perto ali a gente está falando de Egito, a gente está falando às vezes de coisa de 6.000, 7.000, 8.000 anos antes de Cristo, né? E quando a gente fala do egípcio mais contemporâneo, a gente está falando ali mais perto da era cristã, né, da era
contemporânea, né? Esse monolito original, ele provavelmente ele fazia parte de um templo na cidade real de Sais. Esse templo ele foi fechado por volta do ano 392 depois de Cristo, quando o imperador romano Teodósio I ordenou o fechamento de todos os templos pagãos do território que era sob controle de Roma, né? E os antigos templos egípcios, eles eram comumente reutilizados como fonte de material para novas construções. Então, provavelmente esse monolito, ele fazia parte da construção e ele foi retirado ali da construção do templo em Sais, e ele foi retirado e foi levado para os arredores ali da cidade de Roseta, que era uma cidade marítima, né? E foi utilizado para construir o Forte Julien no século XV, né? É uma fortaleza que foi construída próxima ali da cidade de Roseta, e ela permaneceu nessa localidade até 1799, quando ela foi descoberta por um soldado que integrava a expedição do Napoleão Bonaparte. Em 1801, as tropas britânicas derrotaram os franceses no Egito, e eles acabaram ficando com esse monolito, né? Transportaram para Londres em 1802, e ela está em exibição no British Museum até hoje, é o objeto mais famoso do museu e mais visitado até hoje, né? Bacana. Tem uma réplica dele no Louvre, eu vi uma réplica dessa pedra lá no Louvre, mas a original, você disse, então está no britânico, né? Então, é réplica mesmo ou são fragmentos com os mesmos textos? Porque existem, eles acharam depois, pelo menos mais umas 3 localidades com os mesmos textos, o que possibilitou até eles saberem quantas linhas, o que exatamente estava escrito para cima. Porque eu não me lembro, que eu vi era realmente uma réplica, tinha a plaquinha lá, réplica da Pedra da Roseta. Pedra da Roseta. Se eu não me engano, foi Champollion que conseguiu fazer essa tradução aí, essa comparação aí com as outras 2 línguas aí e decifrar, né? O Champollion, não lembro. Eu acabei omitindo esses detalhes aí para não ficar muito comprida a história. Sim. Queria mas era, eu acho que celebrar, mas era isso mesmo. Isso daí teve uma briga também, né? Porque muita gente queria trazer para cá, levar para lá. O Egito até hoje briga porque ele quer esse artefato de novo, né? Então existe uma polêmica muito grande. Mas de qualquer maneira, a grande importância foi que ela foi, como a gente já falou em outras vezes, aquele negócio da criptografia, ela foi uma maneira de você entender a simbologia de muitos templos e muitas coisas que a arqueologia acaba descobrindo e causou e dá um entendimento maior para essas inscrições, né? Que datam aí de milhares de anos antes, né? É muito importante isso daí. Perfeito. Falamos de rock, e a rock mais famosa do mundo. Das pedras mais famosas do mundo, muito bom.